Nós vamos ser abençoados com o nosso amado e precioso pastor Israel, que vai nos estar abençoando com a palavra. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Israel. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos e curvar sua cabeça só por mais alguns segundos. Quero que nessa noite o Espírito Santo, em nome de Jesus eu oro nessa noite para que o Espírito Santo ele venha trazer calmaria ao seu coração, ao seu espírito. Que toda ansiedade nesse momento seja colocada aos pés do Senhor. Existe algo em nossas vidas que muitas vezes nos assola e que muitas vezes nos tira a paz, que é a preocupação, a antecipação de algo que ainda nem chegou, mas às vezes nos tira a paz. E eu declaro em nome de Jesus que isso agora você esteja colocando diante do Senhor e que nessa noite seu coração esteja apto para receber a palavra, a boa semente da palavra do Senhor. Espírito Santo, nessa noite nós queremos aqui declarar que o nosso coração te pertence. Senhor, vem com a tua brisa nessa noite sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, tu já estás aqui. Tu estás aqui, Espírito Santo. Tu estás aqui, Espírito Santo. Dirige nossas vidas, dirige os nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra, pequena no tempo, mas grande no seu poder. Porque é assim a palavra do Senhor. Por mais que às vezes você lê um versículo, eu não sei você, mas tem dias que eu pego a Bíblia e às vezes eu leio um trecho e passo o dia meditando com aquele trecho, aquela semente lançada pelo Espírito Santo no meu coração. E eu passo o dia degustando, porque a palavra de Deus ela é assim. Ela nos trata, ela nos impulsiona, ela nos incentiva, ela nos arrasta. Mas tem dia que a palavra de Deus, às vezes, ela nos mói. E certo dia eu saí aqui da igreja e eu recebi uma palavra aqui que ela desceu ao meu espírito, trazendo restauração de muitas coisas. E essa palavra, ela foi tão forte, ela fez tanta diferença na minha vida, que ainda hoje eu tenho cicatrizes. Ela me machucou tanto no bom sentido, que ainda hoje eu tenho assim sequelas. Às vezes eu me pego igual aquela criança quando ela apanha e depois ela passa a hora, depois ela fica... Às vezes eu fico assim. Às vezes estou no meu carro e tempinho que eu saio do trabalho, vou para casa e eu vou me lembrando da palavra e começo a chorar dentro do carro, entro para dentro do quarto e continuo chorando, vou para o banheiro, tomar meu banho, às vezes eu estou chorando porque é o processo da palavra. Esse processo às vezes é um processo árduo, mas diga comigo, é necessário. A palavra de Deus em nossas vidas, ela é necessária. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os queridos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. O texto fala da mulher samaritana. Eu quero, assim, caminhar um pouquinho na linha dessa história, que não é uma história, mas que foi um fato que aconteceu. Eu quero nessa noite tirar para as nossas vidas, irmãos, alguns ensinamentos. Como eu falei, sempre a palavra de Deus, ela
nos enriquece, ela sempre vem trazer algo aos nossos corações. Se eu puder dar um título para essa palavra, eu quero falar sobre as prioridades de Jesus, né? Todos nós temos prioridades. Todos nós sempre temos alguma coisa que nós precisamos fazer. Sempre estamos correndo de um lado para o outro, sempre estamos ocupados, sempre temos alguma coisa que nós precisamos fazer. Mas eu quero falar um pouco sobre esse episódio que a palavra vai nos contar aqui e tirar princípios para as nossas vidas. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava discípulos mais que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Verso 3 diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar pela província de Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho Jessé. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentando-se Jesus junto à fonte, por volta da 6ª, ou seja, ao meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Ao olhar, o que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissertes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso dissertes com verdade. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, que quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Até aqui. Irmãos, uma das coisas que me chama muito a atenção, primeiramente nesse texto, é o fato de Jesus, como o texto nos mostra aqui, no versículo 4, que era necessário atravessar pela província de Samaria. Nós vamos caminhar um pouco, né, no raciocínio e entender um pouco do coração de Jesus, da intenção de Jesus, do propósito de Jesus, da urgência de Jesus, porque Jesus, eu acredito que no dia em que aconteceu esse momento aqui, Jesus, um belo dia ele acorda,
chama seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus ele vivia cercado pelas multidões. Mas eu acredito que ele na surdina ele acorda os discípulos, acorda os caras lá, gente, nós vamos para uma aula hoje. Ele convida seus discípulos, eles saem, e eles precisam percorrer, sair da Judeia para a Galileia. O objetivo naquela manhã de Jesus era de chegar na Galileia. Só que há um momento em que algo chama a atenção de Jesus. Direcionado pelo Espírito, algo chama a atenção de Jesus. Porque quando ele passa por Samaria, a necessidade de Jesus passar pela Samaria não se trata de uma necessidade geográfica, mas se tratava de algo espiritual. Não tinha nada a ver, porque o caminho, eu acredito que Jesus ia pelo caminho com seus discípulos e de repente ele olha aquela placa lá, Samaria. Mas ele poderia chegar a Galiléia por um outro caminho. E a Bíblia conta que era um horário de meio-dia, um horário que geralmente você para você almoçar. Tem gente que precisa almoçar às vezes em 11 horas porque tem as suas necessidades. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele foi levado a uma necessidade espiritual naquele lugar. E chega um determinado momento em que eu acredito que Jesus olha para aquele poço, ele chegando ali, ele tem sede, porque imagine só você, Jesus era um horário quente, era um deserto. Jesus ele sentiu sede. Só que não havia como tirar água daquele poço. Eu acredito que os discípulos olharam e nós estamos despreparados porque Jesus está com sede, nós não podemos tirar água para ele aqui agora. Então, Jesus, para não os constranger, eu acredito, Jesus manda eles ir atrás de comida. Porque a necessidade deles era, para aquele momento, era deles comerem. Mas a palavra fala aqui que os discípulos foram atrás de alimento. Não está especificado aqui se foram todos, ou dos 12, se foram apenas 5. Eu não sei. Mas eu acredito que um deve ter ficado com Jesus, até porque alguém tinha que ficar para testemunhar e contar a história. Então eu acredito, a Bíblia não me diz, mas eu posso fazer especulação e entender que talvez João ficou ali para testemunhar aquele momento. E eu acredito que Jesus ali com João, olhando aquela situação toda, de repente eles avistam uma mulher. Eu acredito que foi até a estratégia de Jesus ter mandado os discípulos saírem, porque quando ele avista aquela mulher, ele não olha simplesmente uma mulher, mas ele vê alguém com uma necessidade. Porque não era normal, irmãos, naquela época uma mulher ia aquele horário em um poço para tomar água. Primeiro porque era um horário muito quente. Geralmente as mulheres daquela época, elas faziam isso no horário da manhã, quando o sol estava bem friozinho. Esse era o momento que elas faziam isso. E a segunda razão pela qual daquela mulher ter ido até o poço é porque provavelmente ela era alguém que tinha uma vida que não agradava a Deus. Ela vivia numa vida de pecado. E por aquela época, as mulheres serem muito faladas e por muitas vezes pela vida que ela levava, eu acredito que ela era muito mal vista na sociedade. Mas quando Jesus olha para ela, a visão dele é diferente. Eu acredito que quando Jesus olha para a vida daquela mulher, ele diz: cara, uau, eu estou vendo aqui um potencial. E eu acredito que se os discípulos vissem aquela mulher,
Eu acredito que a primeira coisa que eles iriam olhar para ela, cara, ela está aqui esse horário é porque ela está devendo. Ela deve ser pecadora. Então eu acredito que foi uma situação proposital o fato dos discípulos não estarem naquele momento ali. Jesus levado ali por um propósito, ele avista a razão e se inicia ali o propósito dele. Então ele chega àquela mulher, ele tem um diálogo, como nós lemos aqui. Há um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E eu acho assim um diálogo assim muito legal, muito profundo, onde ela manifesta uma expectativa, onde Jesus chega para ela e diz: olha, me dá água, eu estou com sede. E ela questiona ele: mas como que você pode chegar a mim e pedir água a mim, sendo você samaritano, você sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana? Primeira coisa é porque ela era uma mulher, não era normal. Os homens só eram permitidos conversar com mulheres sendo a sua esposa. E ela reconheceu Jesus porque Jesus, as vestes de Jesus, ela era caracterizava como um judeu, porque naquela época os judeus não eram chamados todos de judeus, mas sim de hebreus. O que eram chamados de judeus eram os da tribo de Judá. E o fato de Jesus estar caracterizado, por isso que ela fala: como tu, sendo judeu, pedes a minha água, que sou uma mulher samaritana? Como? Aquela mulher entrou em parafuso. Não estou entendendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E Jesus fala para ela: olha, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água, e eu te daria água viva. E ela, ainda não entendendo o mistério ainda, mas como tu vais tirar água, Senhor? O poço é fundo, porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó? Ela não tinha entendido ainda. E a grande questão, queridos, aqui é que dentro desse diálogo existe momentos em que há o encontro dela com Jesus, porque naquele dia ela saiu da casa dela como uma das piores mulheres. Quantas vezes nós, na nossa vida, às vezes nós achamos que nós não temos potencial. Quantas vezes nós nos levantamos, saímos da nossa casa e às vezes dizemos: cara, eu sou tão miserável, eu sou tão pequeno. Quantas vezes nós saímos da nossa casa com desejo de acertar e às vezes nós estamos tão errados. A graça de Deus, ela está sobre nossas vidas para nos mostrar que nós precisamos buscar a santidade do Senhor sobre nossas vidas, não para que subamos em um pedestal e as pessoas digam: uau, como Ele é santo. Mas a graça de Deus, ela está sobre nossas vidas para nos mostrar que pela santidade do Senhor é que todos os dias o quanto nós somos necessitados do perdão de Deus. Todos os dias nós necessitamos do perdão de Deus. Essa mulher, ela tem um encontro com Jesus. Ela recebe uma palavra de revelação. Havia no coração dela uma expectativa, porque os samaritanos também esperavam o Messias, tanto que ela fala aqui. Primeiramente ela revela, o Senhor testa quando ela diz: olha, o Senhor fala para ela: olha, vai, chama teu marido. Tenho marido. Dissestes bem. Dissestes bem. Porque tu já tiveste 5 e o que tu tem ainda não é o teu marido. Há um momento de cura na vida dela. Há um momento de tratamento na vida dela.
Há um momento de confronto na vida dela. E ela recebe essa revelação. Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa foi a revelação que ela recebeu de Jesus. E ela disse: Senhor, me dá essa água, eu quero essa água. Eu preciso dessa água. Só que até então ela estava achando que era água mesmo. Mas quando ela entendeu o propósito, ela começou a abrir o seu coração, ela começou a reconhecer quem ela era. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. Versículo 19. E ela começa a dizer: nossos pais adoravam nesse monte. Entretanto, dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Uma vez eu fiquei me perguntando: que adoradores são esses? O que adorar o Senhor em espírito e em verdade? A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração quando eu li isso, quando eu perguntei, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade quando nós adoramos com entendimento. Se nós entendemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo, e eu não estou falando de uma música, eu não estou falando de música, eu não estou falando de um som de instrumento, eu estou falando de vida, da revelação ao nosso espírito e ela sendo liberada através da nossa vida. Isso é adoração. Isso é uma verdadeira adoração. Nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Eu já vi muitas pessoas querendo ser como astros aí. Eu já vi tanta gente que às vezes o cara quer ser igual o Michael Jackson, se transformando. Por que eles querem se parecer tanto? Porque é quem eles adoram. Então, quando nós entendemos e recebemos a revelação, nós entendemos que a nossa semelhança tem que ser a do nosso Senhor. Essa mulher, ela recebe essa revelação no seu espírito. E ela absorve isso. Quando ela entende realmente que o Messias já chegou, quando Jesus chega para ela e manifesta: olha, sou eu que te digo, eu sou o Messias. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Quando nós temos o entendimento de quem nós somos, de quem o Senhor é, e essa revelação ela cai ao nosso coração, é impossível nós sermos o mesmo, pastor Hudson. Nós não conseguimos mais ser o mesmo, pastor Hudson. As coisas mudam. Algo começa a fluir no nosso espírito. As nossas atitudes são atitudes diferentes. Opa, peraí. Não posso mais fazer isso. Cara, eu não posso mais seguir esse caminho. Porque eu sou um adorador. Eu preciso seguir, pastor Tiago, a imagem do meu Senhor, a quem eu adoro. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela recebe essa revelação, a primeira coisa que ela faz é largar o cântaro. E tem algo muito interessante, muito forte nesse momento da vida dela. Porque qual era a prioridade dela naquele dia? Ela saiu da sua casa para fazer o quê? Para buscar água. A atitude dela revela a nós uma coisa muito forte. Que quando nós temos uma revelação de quem somos, de quem o Senhor é, a nossa prioridade
nós também largamos. Porque nós entendemos que há prioridades em nossas vidas, que achamos que são prioridade em nossas vidas, não tem valor nenhum, são coisas supérfluas. A atitude dela foi: nesse momento eu largo, eu abro mão daquilo que me parece ser prioridade. Olhe comigo algo muito interessante, porque aquela mulher saiu da sua casa naquele dia, se sentindo uma das piores mulheres, uma das piores pessoas, sendo alguém que é caluniada. Talvez alguém passasse por ela: ô irmã, paz do Senhor. Mas quando ela virava de costas, olha aí, ó, a destruidora de lá. Olha isso, olha aquilo. Quando ela recebe a revelação de quem ela é, sabe o que ela faz? A Bíblia diz que ela chegou na sua cidade anunciando ao Senhor. Ela saiu como alguém que era derrotada, mas voltou como uma grande evangelista do Senhor. Ela voltou porque ela entendeu realmente quem ela era, porque a expectativa dela da chegada do Messias aconteceu. Só que ela, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero que isso caia no seu espírito. Quando nós recebemos a revelação, eu não vou chegar para te dizer: cara, é o seguinte, vem comigo que eu encontrei. Vem, pastor Hudson. Vem comigo que eu encontrei o Messias, o homem que disse tudo sobre a minha vida. Ela não fez isso. A minha Bíblia diz que ela chegou na cidade e disse: ei, todos vocês, venham comigo. Eu achei o Messias, aquele que disse tudo sobre a minha vida, aquele que me tratou, aquele que trouxe a revelação à minha vida. Sabe por que ela agiu assim? Porque ela entendeu realmente o propósito dela. Ela entendeu realmente quem ela era. Foi por isso que ela decidiu ter essa atitude. A Bíblia diz que toda a cidade foi até Jesus. Quem foi que levou a cidade até Jesus? A improvável. Aquela que não tinha valor nenhum aos olhos da sociedade. Olha só. Os irmãos estão entendendo? Então, versículo 28, quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que não é o Messias, o Cristo? Saíram, pois, todos da cidade e vieram ter com ele. Versículo 31 diz: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come, Senhor, alguma coisa. Eu acredito que Jesus olhava para os discípulos e dizia assim: vou pegar vocês. Mas ele lhe disse, versículo 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros, eu acredito sem entender: porventura alguém lhe trouxe o que comer? Versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmãos, nós vemos aqui um contraste muito grande em relação às prioridades de Jesus e às prioridades dos discípulos. Porque nós só conseguiremos entender quais são as prioridades de Jesus quando nós andarmos junto com Ele. Olha só uma coisa interessante. Porque os discípulos estavam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, caminhavam com Ele, se alimentavam junto, sempre estavam recebendo a palavra, sempre estavam recebendo o alimento.
mas eles ainda não tinham entendido o propósito. O fato de você andar com Jesus, você acompanhar Jesus, talvez você esteja fazendo isso hoje, mas talvez você não esteja entendendo o propósito. Eu confesso uma coisa a vocês, se fosse eu naquele momento, um daqueles discípulos, eu estava com vergonha. Eu ficaria com vergonha, pastor Tiago. Porque quantas e quantas palavras, quantos milagres, quantas maravilhas testemunharam de Jesus, mas ainda não estavam entendendo o propósito, as prioridades. Não estavam entendendo. Mas aí veio a improvável. Eu acredito que quando os discípulos chegaram e viram aquela multidão, rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Eu acredito que João chegou para eles e disse, cara, é o seguinte, Jesus estava aí no poço, veio uma mulher e foi isso. Ela recebeu uma palavra de revelação, ela foi confrontada no seu pecado, ela saiu daqui desembestada, louca, porque ela reconheceu quem era Jesus e quem ela era. Cara, ela simplesmente foi lá, porque aquela fonte que ela recebeu, ela recebeu tão forte, tão poderoso no seu espírito, que aquelas águas, elas começaram a jorrar e rapidamente não era só mais uma fonte, mas eram rios de águas vivas. Sabe qual é a diferença da vida daquela mulher para os discípulos? Sabe qual é a diferença da prioridade de Jesus para a nossa? Eu acredito que os discípulos deviam ter chegado para Jesus e disse, Senhor, tu não colocou essa fonte na gente? Cara, eu já coloquei. Ela já está em você, mas você não tem entendido, ela não tem jorrado. A sua adoração não tem sido com entendimento. Ela não está jorrando. Nós recebemos, quantas vezes nós já recebemos de Deus tantas coisas, tantas palavras, tantos ensinamentos, tantas direções, tantas revelações. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu sou um improvável. Eu sou alguém que não sei pregar. Eu sou alguém que não sei cantar. Eu sou alguém que não sei tocar um instrumento, pastor. Mas você sabe falar? Diga comigo, eu sei, pastor. Pode dizer, eu sei, pastor. Então você tem a melhor ferramenta para você começar a fazer essa fonte jorrar dentro do seu coração e fluir rios e rios e rios. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado para você? Talvez aquela mulher não tinha uma boa eloquência, mas sabe o que ela fez? Ela abriu o bocão. Porque quando nós recebemos a revelação, é impossível nós retermos ela para nós. Quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós queremos transferir, mais nós queremos transmitir, mais nós queremos compartilhar com as pessoas. Irmãos, esses dias eu estava num trabalho e chegou um camarada lá, ele estava querendo vender umas coisas, eu estava tão culpado. Aí eu disse assim, rapaz, não vai falar de Jesus para esse cara, eu não vou comprar nada não. Aí abri a porta, ele entrou, sentou, dei um cafezinho para ele. E eu deixei ele fazer a propaganda dele. Mas aí eu abençoei ele. Ele precisava. Aí disse assim, eu te escutei aqui por 5 minutos. Tu pode me escutar aqui por 5 minutos? Eu posso. Então beleza. Cara, eu queria falar de Jesus para ti. Aí ele ficou chorando. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu vi a Bíblia aí na tua mesa. Então fica aí que agora Deus vai te pegar. Começamos a orar e orei pela vida dele, liberei uma palavra. O cara aceitou Jesus, cara. Aí eu fiquei, cara, se eu perco essa oportunidade, e se eu não falo de Jesus para ele, ele chega ali na esquina, ele perde a vida e vai ser cobrado de mim, porque eu tive a oportunidade de fazer jorrar no coração dele essa fonte. Foi o que a mulher samaritana fez. E quando
A cidade voltou novamente e eles disseram: olha, de fato, eles creram, mas não porque ela falou, mas porque eles viram. Mas o testemunho dela fez com que uma cidade toda ouvisse a palavra de Deus. Sabe o que é que tem acontecido muitas vezes em nós, queridos? É que muitas fontes estão entupidas. Eu não falo isso com alegria. E o reflexo disso é a nossa adoração. É de como nós temos liberado para Deus. Pastor, as coisas não estão bem. Não flui. Pastor, eu não tenho desejo de orar. Eu não tenho forças para ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo ter uma vida de integridade. Pastor, eu não consigo ter uma vida que agrade a Deus. Pastor, existe pecado na minha vida que eu ainda não estou conseguindo romper. É porque você provavelmente ainda não esteja entendendo quem você é. É porque você provavelmente ainda não esteja entendendo a revelação. Dentro de você é uma fonte. E essa fonte ela precisa jorrar. Quantos estão dispostos nessa noite, junto comigo, a fazer com que essa fonte ela comece a jorrar novamente? Você é a prioridade de Jesus. Você é um desencadear de Deus nessa terra. Nós vemos aqui, a exemplo dos discípulos, prioridades terrenas. Não tinha estrutura para entender o processo que Deus estava fazendo através de Jesus naquele momento na vida daquela mulher. Eles estavam preocupados em se alimentar o seu físico. Eles estavam preocupados com comida. Eles estavam preocupados com alimento. E ainda insistiu com Jesus: Senhor, come. Para com isso. Para, Pedro, para com isso. Para com isso. Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em agradar o coração do meu Pai. É concluir a sua obra. Sabe, irmãos, e muitas vezes, muitas coisas não têm fluído na nossa vida por causa das nossas prioridades. É por causa das nossas prioridades. O Senhor, Ele precisa ser o centro das nossas vontades. Ele precisa estar no centro. Nós vemos o reflexo da vida dos discípulos e da vida dessa mulher como uma igreja que não entende o propósito e prioriza as coisas terrenas. Mas nós vemos o reflexo dessa mulher, o reflexo de uma igreja que entende, recebe a revelação. Ela é curada, ela recebe a revelação. Ela é tão encharcada por Deus que ela novamente ela volta com aqueles que a desprezavam. Ela vai e prioriza aquilo que prioriza ao coração de Deus. Que tipo de igreja nós somos? Que está preocupada em priorizar as coisas terrenas ou em priorizar aquilo que importa ao coração de Deus? Quem nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe, irmãos, quantas vezes Jesus ele matou a nossa sede, a nossa fome? Quantas vezes? Eu vejo aqui por 2 vezes os discípulos não conseguindo matar a sede de Jesus. Eu não quero aqui falar heresia,
Mas eu vejo aqui também um outro momento quando os discípulos não estavam entendendo o propósito, não estavam conseguindo caminhar na mesma linha de Jesus. Você quer matar a sede de Deus? Quer matar a fome de Deus? Abrace o propósito de Deus. Quando nós nos tornarmos aquela mulher samaritana e sairmos desesperados pelas ruas dessa cidade, dizendo que só o Senhor é Deus, nós veremos rios e rios fluírem do nosso interior.